nerds, beleza? Aqui é o Fábio do Games e Nerdices e hoje, pessoal, com mais um vídeo aqui pro nosso quadro Aconteceu, Virou Manchete, onde aqui relembramos, pessoal, com muita nostalgia, a programação da Rede Manchete de televisão. Sim, pessoal, vamos dar uma relembrada na programação da emissora que fez parte, né, das nossas infâncias, adolescências, que fez aí parte de nossas vidas. E hoje, pessoal, hoje vai ser capítulo especial. Galera, elevem os seus cosmos, porque hoje vamos relembrar como que foi Cavaleiros do Zodíaco na Rede Manchete, beleza? Então, pessoal, tudo que eu falar aqui nesse vídeo vai ser com relação à passagem de Cavaleiros do Zodíaco somente na Rede Manchete. Eu sei, né, que depois da Rede Manchete ele passou pela Bandeirantes, passou aí pela Rede 21, passou aí por vários canais e teve vários produtos, dentre os quais, né, os Clot Meets, né, que são alvo de vários colecionadores. Eu principalmente adoro Clot Meets, mas hoje vamos focar aí em Cavaleiros do Zodíaco quando ele passou na Rede Manchete, fechou? Então, antes de começar o vídeo, pessoal, queria convidar vocês mesmos que chegaram agora no nosso canal, descobriram ele por acaso, vieram por alguma outra recomendação, sejam muito bem-vindos. Aproveitem e se inscrevam aqui no nosso canal, porque aqui é conteúdo para todos os gostos e eu tenho certeza que vocês vão gostar do nosso conteúdo. E aproveitem aí, pessoal, compartilhem os nossos vídeos para a galera que ainda não conhece, para ajudar aqui o nosso trabalho no YouTube, fechou? Então, vamos falar aí, pessoal, sobre CDZ na Rede Manchete. Bom, galera, dia 1º de setembro de 1994 é uma data muito importante para qualquer otaku. Por quê? Porque foi essa data que Cavaleiros do Zodíaco estreou na Rede Manchete de televisão. Mas antes disso, né, pessoal, lembrando que Cavaleiros, ele também era para ter passado em outros canais antes da Rede Manchete. Por quê? Porque, pessoal, a Santoy, que é a representante da Bandai aqui no Brasil, antes da Rede Manchete, ela ofereceu Cavaleiros do Zodíaco para outros canais, inclusive a Rede Globo de televisão. Sim, pessoal, por muito pouco Cavaleiros não foi exibido na Rede Globo de televisão. Porém, o trailer que eles assistiram, eles acharam que o desenho era muito violento e acabaram não se interessando pelo conteúdo. Então, como última alternativa, a Santoy recorreu à Rede Manchete de televisão. Lembrando, né, pessoal, que nessa época, em 1994, a Rede Manchete já estava passando por uma crise financeira brava e estava precisando urgentemente de uma atração que desse audiência, né, para que ela pudesse dar uma sobrevivida. A Santoy, pessoal, ela já tinha visto o enorme sucesso que Cavaleiros do Zodíaco tinha causado tanto no Japão como nos demais países, porque antes do Brasil ele passou em outros países, inclusive na França, né? Inclusive tá aí o porquê que quando a gente comprava os bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco da linha Daiecash, vinha com aqueles nomes, né? Les Chevaliers du Zodiaque, né? Meu francês tá, olha, tá top. Ou então vinha lá com o idioma espanhol, né? Então tá aí o motivo, pessoal, porque o desenho já tinha passado por outros países. Mas então, voltando aqui, né, na Rede Manchete de televisão, pessoal, eles recorreram à Rede Manchete como último recurso e se reuniram lá com o pessoal para ver se eles conseguiriam passar o anime, né? E aí, pessoal, com o Eduardo Miranda, né? O Eduardo Miranda aí, que é conhecido como o pai dos animes, a gente fez até uma live juntos aí. Um cara muito gente boa. Dependia aí, pessoal, do aval dele, né? Então, todo ele, junto com o pessoal do comercial, eles se reuniram com o pessoal lá da Santoy para discutirem se Cavaleiros do Zodíaco entrasse na programação. De primeiro instante, pessoal, houve uma recusa do Eduardo, porque ele assistiu o mesmo trailer que provavelmente a Globo tinha assistido, né? Que foi um trailer mais ou menos de 15 minutos lá, com várias cenas do anime.
mas mostrava apenas as batalhas, né, cenas violentas, porque a gente sabe, né, que Cavaleiros, né, tem muita cena violenta. De primeiro instante, o Eduardo ele tinha recusado o anime, né, por ele ser bastante violento, né, e que com certeza ia dar problema com a molecada. Mas aí, depois de alguns dias, né, o comercial ele queria muito aquele anime. A Manchete precisava urgentemente de um programa que desse audiência, né, pessoal? Porque eles estavam numa crise muito brava mesmo na época. Daí então o Eduardo fez a seguinte proposta, né, para Santoy, falou assim: ó, se vocês me derem mais episódios aí de Cavaleiros, eu posso analisar bem. Pois bem, pessoal, ele acabou assistindo mais 5 episódios de Cavaleiros do Zodíaco e viu que o anime era muito mais além do que batalha e violência. E sim, tinha uma grande história por trás. Então, ele deu ok e o pessoal da Santoy ficou feliz com isso. Mas, pessoal, como eu disse para vocês, como estava uma crise lá na Rede Manchete, foi feito um acordo diferenciado, né? E que tipo de acordo que foi feito lá com a Rede Manchete? O acordo foi o seguinte, pessoal. A Santoy, ela exibia o comercial dos seus bonecos, né? Dos famosos Daiecash, durante a programação da Manchete. Em troca, eles davam de graça, né? Vamos dizer assim, de brinde, os 52 primeiros episódios de Cavaleiros do Zodíaco. Sim, pessoal, a Rede Manchete começou a exibir os 52 primeiros capítulos de Cavaleiros do Zodíaco. Então, para quem pegou ali no começo, já deve saber, né, da famosa cena quando o Seiya chega na Casa de Leão e o anime voltava a ser exibido do primeiro capítulo, porque eles só tinham somente aquele lote. Não demorou muito, pessoal, para que o anime fizesse um enorme sucesso e se tornasse um dos maiores fenômenos da Rede Manchete. Então eles tiveram que encomendar mais episódios, né, para que o pessoal pudesse assistir. Eu lembro como se fosse ontem, pessoal. Apesar do anime ter sido exibido em 94, muita gente acabou pegando ele a partir de 1995, que foi quando ele realmente bombou na Rede Manchete. Porque quando Cavaleiros passou na Rede Manchete, ele passou, vamos dizer assim, de uma forma bem tímida, né? Porque ele passou aí por programas como Duda Alegria e Clube da Criança, primeiramente, né? Antes dele ganhar um programa solo, que era apresentado pela Mitsui, né? A Mitsui que tinha aquela roupa, né? Vamos dizer assim, aquela roupa de astronauta, né? Aquela roupa toda exótica, né? Que chamava bem a atenção. Antes ele tinha passado pela Duda Alegria e o Clube da Criança, mas era de uma maneira muito tímida, pessoal. Não tinha muita divulgação. Eu lembro até hoje que eu peguei exatamente ele em 1994. Eu peguei ele exatamente no 4º capítulo, na luta lá do Seiya contra o Shiryu na Guerra Galáctica, né? Que é uma das lutas mais memoráveis para todo fã de Cavaleiros do Zodíaco. Então eu peguei a partir dessa luta. Mas deixa aí nos comentários, pessoal, vocês lembram de qual o primeiro episódio que vocês viram de Cavaleiros do Zodíaco? Da onde vocês começaram exatamente a assistir Cavaleiros do Zodíaco? Deixa aí nos comentários que eu quero ver qual foi o primeiro contato que vocês tiveram. Mas, porém, né, pessoal? Então, Cavaleiros do Zodíaco começou a passar na Rede Manchete. Não demorou muito. Em 1995, ele acabou se tornando um grande fenômeno. Um fenômeno tão grande e popular quanto os tokusatsu que estavam passando na Rede Manchete na época. Se Jaspion e Changeman foram as portas de entradas para outros tokusatsu dentro da Rede Manchete, Cavaleiros do Zodíaco foi também o principal para abrir portas para outros animes dentro da Rede Manchete de televisão. Então, pessoal, a saga de Seiya, Yoga, Shiryu, Shun e Ikki enfrentando as forças do mal para defender a paz na Terra e a deusa Atena passaram aí pelo Duda Alegria e no Clube da Criança, e não demorou muito para que ele ganhasse um programa solo que era apresentado pela Mitsui. Então, a audiência dele, pessoal, era estrondosa. Então, quando mais ou menos chegou em 1995, ele dava média aí, pessoal, de 16 pontos de audiência. Isso era
o suficiente para qualquer canal de TV se preocupar e trazer outras produções. Então, pessoal, Cavaleiros, ele também foi o principal precursor, vamos dizer assim, para fazer com que as emissoras trouxessem outras produções do mesmo estilo. Então, para quem viu Power Rangers em 1995, saibam aí que a primeira fase de Power Rangers só foi trazida pela Rede Globo e também pela Fox para bater de frente com Cavaleiros do Zodíaco, para fazer um fenômeno tão grande quanto Cavaleiros do Zodíaco fez. Bom, pessoal, a Manchete, ela exibiu as sagas do Santuário, Asgard e Poseidon, né, que deram aí um total de 114 capítulos. Eu considero aí esse arco o arco clássico. Foram as mesmas sagas que passaram no Japão, França e no restante dos países também. Além dos especiais também, né, pessoal, que também foram, além de serem lançados em VHS, foram passados pela Manchete, que foram aí Seiya, o Santo Guerreiro, né, que é a Batalha da Ares, a Batalha dos Deuses, que é a Batalha do Durval, a Lenda dos Defensores de Atena, que aqui no Brasil ficou Cavaleiros do Zodíaco, o filme, né, que é a Batalha contra Bel, e a Batalha Final, né, a Batalha Final aí, que é a Batalha de Lúcifer, né, esse último filme um pouco polêmico, né, porque tem citações à Bíblia, e quando passou na Manchete, vamos dizer assim que teve um pequeno corte ali, quando o Yoga começa a falar um pouco da Bíblia, né, então temendo aí que pudesse acontecer algum problema, essa parte ela acabou sendo cortada na Rede Manchete. Também, pessoal, devemos lembrar que Cavaleiros do Zodíaco foi responsável também por tirar os dubladores do anonimato. Sim, pessoal, quando teve assim a sua primeira dublagem no saudoso estúdio aí da Gota Mágica, lembram? Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. O enorme sucesso, pessoal, fez com que a garotada quisesse saber quem eram as pessoas por trás das vozes dos personagens. Uma curiosidade, pessoal, é que o Sérgio Rufino, né? O Sérgio Rufino, que é o nosso Doug Funny, ele começou dublando o Shiryu de Dragão, né? Mas lembrando que ele foi substituído pelo Elcio Sodré. O motivo foi que ele teve que viajar com sua equipe de teatro, né? O Sérgio ele viajava bastante, então ele teve que deixar a dublagem e ser substituído aí pelo Elcio Sodré. Mas lembrando, né, pessoal, que o Sérgio Rufino ele voltou na saga de Poseidon e dublou aí o Isaac de Kraken, né? Que foi o companheiro aí do Yoga de Cisne, quando os dois ainda estavam disputando a armadura de Cisne. Cavaleiros do Zodíaco, pessoal, como eu disse para vocês, foi um enorme sucesso em 1995, foi uma verdadeira febre. Os bonecos da eCash foram lançados e também eram responsáveis por brigas dentro de lojas. Sim, pessoal, para quem não vivenciou a época, só para vocês terem um gostinho de como que Cavaleiros do Zodíaco foi um fenômeno, quando chegavam os bonecos de Cavaleiros do Zodíaco, chegava em qualquer loja de brinquedo, era uma grande disputa. Teve até história, né, de mães que saíram no tapa mesmo para levar aquele cavaleiro favorito para o seu filho. Então, pessoal, o Cavaleiro Zodíaco causou um fenômeno em várias proporções, para vocês terem uma ideia. Mas ele ficou aí na Manchete, pessoal, de 1994 e ficou sendo reprisado até 1998. Mais ou menos ali, pessoal, em 1996, Cavaleiros do Zodíaco já tinha passado ali por completo, né? Porque afinal foram 114 episódios e a Toei ela ainda não tinha planos de fazer a versão animada da saga de Hades. Então, nós víamos aí o arco clássico desde o Santuário até Poseidon. Então, conforme esses episódios eles iam sendo reprisados, eles já não tinham mais a mesma audiência que tinham antigamente. Eles ainda continuavam a fazer sucesso, mas não tinham mesmo a mesma audiência. Então, ali em 1996, a Rede Manchete já começou a trazer produções do mesmo estilo de Cavaleiros do Zodíaco para continuar levando o seu legado. O próprio Eduardo Miranda, né, em nossa live, ele disse, né, que
Quando chegou ali em 96 mais ou menos, para não ficar desgastando muito a imagem de Cavaleiro Zodíaco, eles correram atrás de outras produções. Então foi por causa disso, pessoal, que veio aí Shurato, Samurai Warriors, Sailor Moon, Super Campeões e até mesmo Yu Yu Hakusho. Sim, pessoal, todos esses animes aí que vieram aí para suceder Cavaleiros Zodíaco. Lembrando também, né, pessoal, que Cavaleiros foi responsável pelo lançamento aí da revista Herói. Olha que saudade, pessoal. Lembra da Herói, que começou aí com preço de R$ 1,95? Cara, foi lançada aí por causa de Cavaleiros Zodíaco. Quem lembra aí da Herói, pessoal? Vocês ainda têm a revista Herói na coleção de vocês? Eu ainda tenho algumas edições e pretendo pegar algumas. Mas deixa aí nos comentários se vocês ainda têm essa edição, se vocês lembram da Herói. Comentem aí, porque além dela, né, lógico que vieram outras revistas para falar de Cavaleiro Zodíaco, mas a Herói é a mais lembrada pela galera que começou acompanhando essa série aí na Rede Manchete. Então, pessoal, Cavaleiro Zodíaco, durante a sua passagem na Rede Manchete, foi um enorme sucesso. Ele foi responsável de fazer a gente ver o anime de forma diferenciada, porque antes dele, lógico, que teve outras produções que foram exibidas, mas Cavaleiro Zodíaco mudou o jeito como nós encarávamos os desenhos animados, principalmente a galera mais velha, né? A galera que já era adolescente, adulta na época. O pessoal começou a se interessar mais por animes por causa de Cavaleiro Zodíaco e começaram a procurar outras produções. Então, Cavaleiro Zodíaco, pessoal, ajudou de certa forma a Rede Manchete a sair um pouco da crise, né? Deu um ótimo retorno para a Rede Manchete durante a sua exibição. Foi um dos responsáveis aí, né, por fazer a Gota Mágica na época correr contra o tempo para fazer a dublagem, porque falando de dublagem, pessoal, o processo de dublagem de Cavaleiros não foi nada fácil. Para quem pegou a versão, né, que passou aí nos anos 2000, né, que passou aí na Cartoon Network, na Bandeirantes, eles já começaram dublando o material original japonês. Mas lá atrás, pessoal, lá atrás, quando o desenho foi encomendado e foi dublado aí pela Gota Mágica, o processo ele era muito diferente. Porque o que acontecia, pessoal? O texto ele chegava em inglês, o desenho chegava totalmente dublado em espanhol e eles tinham que fazer a adaptação a mais próxima possível. Então, a primeira versão de Cavaleiro Zodíaco, pessoal, também é conhecida pelos erros famosos de dublagem que foram marca registrada do anime. Então, os pequenos erros que tinha de Cavaleiro Zodíaco, né, de chamar todas as armaduras de armaduras de ouro, troca de nomes de personagens, de golpes, era por causa das adaptações, pessoal, que não foi um processo nada fácil. E aí com a redublagem, né, lógico que tudo foi corrigido ali, quase ali no 100%. Então, pessoal, hoje foi relembrando aí Cavaleiros Zodíaco, foi um dos vídeos que eu tava muito, mas muito ansioso para fazer para vocês. Lembrando que esse daqui é o episódio 8, olha só que bacana, né? Veio logo depois falando um pouco dos tokusatsu dentro da Rede Manchete. Mas lógico que os demais tokusatsu, os demais animes que passaram na Rede Manchete, lógico que eu vou falar com eles aqui para vocês. Mas agora eu quero saber aí de vocês, pessoal. Vocês acompanharam Cavaleiros Zodíaco na estreia? Sejam sinceros, hein, galera? Começaram a acompanhar ele em 1994, acompanharam em 1995, acompanharam aí depois da Rede Manchete, que uma parte com certeza acompanhou muito depois da Rede Manchete, principalmente a galera que nasceu aí depois dos anos 90. Mas deixa aí nos comentários a nostalgia aí que vocês sentem com relação a Cavaleiro Zodíaco, um dos animes aí que é referenciado até hoje. Eu falo, pessoal, que é o meu anime favorito, é o que tá em primeiro na lista mesmo, pessoal. Cavaleiro Zodíaco é o primeiro que tá na lista. Eu sei que ele tem seus altos e baixos na história, mas pra mim é o meu favorito. E o de vocês, pessoal, é o anime favorito de vocês?
Deixe aí nos comentários. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado. Se gostarem, já sabem, deixa aquele like maroto. Comentem, compartilhem, se inscrevam aqui no nosso canal. E até o próximo vídeo. Eu vou indo nessa. Falhou e fui!